Boa noite. Estamos aqui com a juíza do TRT 5, mestre em Direito, formada pela UFPE, Universidade de Pernambuco, feminista, pesquisadora e autora, palestrante e professora. É uma honra para a gente estar aqui com essa doutora que vai nos trazer muito conhecimento. Doutora Adriana, o que a senhora pode nos falar da sua carreira, da sua carreira profissional na magistratura? Olha, eu sou apaixonada pela carreira. Então, o que eu posso falar é que é uma escolha de vocação mesmo. Eu acho que não é para todas as pessoas, de fato. Não é para as pessoas que só ingressam na magistratura buscando uma estabilidade, uma boa remuneração, porque é uma carreira que tem vantagens, mas tem sofrimentos associados. A gente lida com conflitos, né? Ninguém vai ao Poder Judiciário porque está tudo bem. Vai porque alguma coisa aconteceu e a sociedade não deu conta de resolver de uma maneira dialogada, de se reacomodar, aquela situação, aquela demanda. Então, em qualquer ramo de justiça, juízes e juízas lidam com conflitos. E lidar com conflito não é algo positivo se você não fizer isso com muita dedicação, com muita vontade e vocacionado. Então, eu acredito que eu sou apaixonada, mas não é uma atividade fácil. É uma atividade que precisa ter um preparo, inclusive emocional e psicológico, para além do preparo jurídico. Vou fazer a primeira pergunta para a doutora, né? E eu gostaria de saber quais os principais desafios do judiciário trabalhista para garantir o acesso à justiça de forma rápida e justa. Olha, justa você me pegou. A medida de justiça que envolve também aí alguns conceitos filosóficos, né? Mas vamos lá. O acesso à justiça, eu acho que precisa passar por alguns olhares, né? Em todo mundo, né? Especialmente quando a gente compara com alguns países da Europa, os Estados Unidos, a gente tem esse parâmetro de se comparar com o balde global. Mas o poder judiciário em si, o acesso ao poder judiciário no mundo não é um acesso barato. Nos Estados Unidos, especialmente, a gente vê, né, que isso é muito falado. E eu acho que nós já temos garantido, a partir, né, da nossa Constituição Federal, o principal instrumento que a gente precisa para dizer, olha, temos uma justiça realmente acessível a todas as pessoas. Que é essa possibilidade de ingressar no judiciário sem pagamento de custas, acaso você comprove, você tenha uma hipossuficiência comprovada ou presumida, né, que sempre foi o caso do Poder Judiciário Trabalhista. Assim, né? Não podemos falar dentro do tipo de contrato, que é o contrato que é o mais demandado, questionado na justiça do trabalho, é o contrato de emprego, né, que é um contrato desequilibrado, naturalmente. Uma pessoa coloca a sua força de trabalho, se coloca disponível para garantir sua subsistência, e a outra explora, né, essa pessoa física ou jurídica, explora economicamente essa força de trabalho. Né, mas uma necessariamente precisa daquilo para comer, para dar de comer aos seus filhos, né, sua família. Então há um desequilíbrio. Isso está dentro da psicologia do direito do trabalho. E quando você pensa em acesso à justiça, o que nós precisamos, a meu ver, garantir, e que houve um abalo em relação a isso com a reforma trabalhista de 2017, e que foi sanado, pelo menos parcialmente sanado, pelo STF com a declaração de constitucionalidade, é a atribuição do pagamento de custas das pessoas trabalhadoras. Nós não temos uma justiça como regra de pessoas empregadas, de desempregadas. Porque se você está dentro daquele contrato de trabalho e busca o poder judiciário na iniciativa privada, em que se entende hoje que há uma controvérsia, né? Se entende hoje que que o empregador tem um amplo
direito de dispensar sem motivar essa dispensa, né, de despedir essa pessoa sem que tenha qualquer motivo. Então, ninguém se arrisca, ainda que tenha não só o seu direito violado, como prova de que há violação desse direito, enquanto esse contrato está vigente, praticamente ninguém se arrisca a ingressar com uma ação judicial. Esperar acabar, né, para poder ingressar ou não, ele passa anos entendendo que está tendo seu direito violado, percebendo, sofrendo essas violações. Né? Então, eu acho que o mínimo que se pode garantir é que esta justiça, que normalmente, claro, temos exceções, especialmente os empregados de empresas públicas federais, sociedade de economia mista, que gozam de uma mínima estabilidade ali, não é estabilidade propriamente dita de servidor público, mas gozam de uma mínima possibilidade de não ser dispensado imotivadamente, né, arbitrariamente. Então, esses empregados, eles ingressam ainda no contrato em curso. Mas tem uma sociedade que vive num patamar, né, remuneratório, quando as pessoas estão trabalhando, que é muito baixo, né? Imagina uma sociedade, um nicho dessa sociedade que é de pessoas desempregadas. Então, eu acho que o mínimo que se deve garantir é o acesso gratuito de maneira irrestrita, ou deveria continuar, a meu ver, deveria ter continuado de maneira irrestrita a qualquer pessoa trabalhadora, inclusive independente do patamar remuneratório dela, porque se ela trabalha e ganha mais, mas tem outras despesas, as despesas do trabalho, né, é para sustentar, sustentar a nossa família. E, sério, a justiça do trabalho, você perguntou, né, garantir o acesso. O acesso, acho que a porta de entrada tem que ser a mais ampla e aberta possível dessa justiça, especificamente. A celeridade na justiça do trabalho já tem uma marca, assim, de ser uma justiça extremamente célere e rápida. Nossos gargalos são muito em fase recursal e em fase de execução. Ou seja, muitas vezes se entende, se declara aquele direito muito rápido, mas não há lastro patrimonial dessas empresas para garantir essa execução, para pagar aquela dívida que já está transitada em julgado. Quando se inicia a execução daquele valor, não encontra patrimônio e aí demora-se muito tempo em pesquisas patrimoniais até conseguir, ou faz a desconsideração da personalidade jurídica, vai buscar o patrimônio dos sócios, né, até conseguir satisfazer aquele crédito. Então, é uma justiça que tem uma celeridade bem superior às demais, especialmente na fase de cognição, ou seja, até sair a sentença, mas que barra muito na falta de lastro patrimonial de algumas empresas ou nas fases recursais, né? Vai subir, vai para o TST, e demora mais, né? Vai para o TRT, no TST, demora um pouco mais. Mas é uma justiça séria. Justa, eu poderia dizer, talvez a minha visão de justiça, mas não sei se coincide com a de todas as pessoas, mas acho que garantindo acesso e celeridade, você tem um mínimo de justiciabilidade, que aí não acho que é um mínimo de justiça, mas de justiciabilidade garantindo. A vereadora, a senhora Alana Andrade Lisboa, vereadora de Olindina, Bahia, e vamos agora à nossa entrevista. Pode começar com as perguntas? Sim. Eu fico responsável com a primeira pergunta e eu tenho curiosidade de saber o que te levou a entrar na política. Então, pessoal, eu sou professora da rede municipal da cidade, sou vereadora no meu terceiro mandato. E, de início, quero externar aqui a minha satisfação em estar contribuindo neste momento com vocês. Porque, como professora, né, a gente acredita nessa evolução, nessa troca de conhecimento. E, de fato, o que me levou a adentrar o espaço político foi a falta de representatividade. Em 2012, para ser bem precisa, diante do cenário político aqui na cidade, eu não me via representada pelas opções apresentadas. E aí, diferente de tantos outros, eu decidi para não votar em branco ou não me abster. Saí candidata naquela época, que para muitos, inclusive, foi uma loucura,
porque eu venho de uma base sindical, como professora, não tenho, como a maioria dos interiores baianos, né, e no Brasil, heranças políticas. Então, era uma loucura, mas naquele momento eu consegui lançar as minhas ideias, projetos, consegui ter um êxito de uma quantidade de votos que me levou a estar numa terceira posição. E na eleição subsequente, eu me lancei candidata a vereadora. E sendo que nessa primeira, vale destacar que eu saí candidata a prefeita de cara, por isso a loucura para muitos, né? Porque eu não tinha representação. E votei em mim e tantos outros que acreditavam também. Na época eu tive 508 votos e me lancei candidata na eleição seguinte, a vereadora, tendo êxito na primeira eleição como vereadora. Olá, senhora Alana, tudo bom? Boa noite. Tudo bem, Estou boa Marcos, noite. tá bom? E eu vou perguntar para a senhora nos contar um pouco sobre como foi sua trajetória política. Pronto. Eu faço parte, tenho como, né, uma das minhas principais bandeiras a educação. Desde os meus 19 anos, eu estou dentro de sala de aula, militando inclusive à frente de sindicatos. Aqui, como já estive por quase 12 anos à frente do sindicato aqui. Depois fui saindo, hoje eu estou presidente do Conselho Municipal de Educação, então me envolvo muito em todas as áreas que envolvem a educação, porque acredito sim ser o único caminho para a transformação social, apesar de que esses discursos em interior como o nosso é visto muitas vezes como algo que não acrescenta em voto, mas a gente tem conseguido se destacar nesse cenário ainda assim, acreditando e desmistificando que a política ela vai para além no interior pequeno do assistencialismo, né? Do antigo coronelismo, e que a gente consegue galgar esses espaços, sendo uma mulher que não tem herança política, que começa seu mandato através de lutas de professores, e através disso eu fui acolhendo vários segmentos da sociedade, inúmeros segmentos que se sente representado pelo nosso mandato. E aí a gente consegue alcançar êxitos dentro dos cenários políticos, para chamados, inclusive, como partido, porque na época eu também estava na diretoria de um partido, para base de discussões, para decidir candidaturas locais. E aí fui tomando esse espaço, ocupando pela primeira vez uma cadeira na Câmara, e hoje eu estou iniciando esse mandato como terceiro mandato. Pretendo, o meu objetivo é que outras e outros venham após mim, né? Com o mesmo pensamento ou pensamentos ainda maiores para ocupar esses espaços, para que a gente acabe com essa rotina do mesmo rodízio dentro das câmaras municipais. É porque vocês em Salvador, vocês acompanham diretamente, mas interior é assim. Os vereadores, eles têm, os políticos em geral, a maioria deles, têm a política como profissão, né? E ficam por anos ali naquela cadeira. E eu já planejo ocupar outros espaços para que eu possa contribuir em outros espaços daqui para frente. Muito obrigado, primeiramente, por responder a minha pergunta, tá? E é muito enriquecedor saber a trajetória da senhora, tá? E queria te parabenizar também pela sua influência e importância na política, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Safira. Eu também queria começar parabenizando a senhora, né, pela força, pela coragem, que eu tenho certeza que durante a trajetória não foi fácil. E por não ter desistido, por ter continuado. A senhora é uma grande influência, não só para a gente que está entrevistando a senhora, mas para as pessoas que também vão assistir. E tenho certeza que todo mundo ao redor da senhora também sente muito orgulho de quem a senhora se tornou. Eu queria perguntar qual a dificuldade maior a senhora enfrenta para legislar? Diante das minhas ideias que são vistas, né? Hoje a gente já consegue pautar elas com maior flexibilidade, mas logo no início, quando eu trazia várias questões, inclusive pautada para nós mulheres no cenário político, eu ouvia questões acerca de que essas pautas não dão voto, porque na verdade o que se colocava sempre em mérito era a questão do voto, né? O que se faz durante 4 anos, na maioria das vezes, é em busca do produto final.
E esse não foi meu objetivo. O meu objetivo era concretizar dia após dia para que, de fato, as políticas públicas elas fossem efetivadas para o povo, que é o meu papel. E a minha maior dificuldade justamente é essa, né? Por ser mulher, por ser minoria nesses espaços de poderes, apesar de sermos, né, todas nós, maioria do eleitorado brasileiro e maioria dentro das esferas públicas também, dentro dos municípios pequenos, como o caso de Olindina, somos nós que decidimos quem será o próximo presidente, governador, Senado, prefeitos e vereadores de todo o Brasil. No entanto, ainda estamos minimamente representadas nas câmaras municipais. E isso é uma das minhas maiores dificuldades, porque estando não fortalecida, não que com isso eu posso dizer claramente, não é pelo fato de ser mulher, né? Eu não voto só pelo fato de ser mulher. Tem que ter todo um aparato em torno disso que possa me representar para ter a sustentabilidade de um voto, que eu acho algo muito sério, né? O voto. Então, a minha maior dificuldade, que eu enfrentei, foi as pautas que eu carrego, que eram tidas, né, como algo mais complexo para interior, mas a gente conseguiu romper barreiras acerca disso. E o fato também de ser mulher. Na última eleição, para vocês terem noção, eu sofri violência política de gênero de forma direta, não só a mim como a minha família, mas eu digo que o segredo é se posicionar sempre. E pela primeira vez em todo o tempo, alguns outros sofreram, outras sofreram também, mas ninguém nunca se posicionou. E aí, através de 2 amigos advogados, nessa época, na eleição, a gente conseguiu romper essa barreira, conseguiu chegar até o fake, né? Desmistificar quem era quem estava por detrás do fake. O processo está, inclusive, rolando pela primeira vez dentro do nosso entorno regional. É a primeira vez que uma mulher consegue romper essas barreiras, chegar no alvo de quem é a pessoa, e agora a gente está lidando com essa... Concluindo, né? Não é algo fácil, mas agora a gente tem com quem discutir o que foi feito com relação a mim e a minha família durante o processo eleitoral. E sim por ser mulher, porque com nenhum outro homem no espaço de poder aconteceu o que aconteceu comigo. Então, dentre inúmeras dificuldades diárias que temos, eu acredito que essa seja a mais forte dentro do cenário brasileiro hoje, eu posso dizer, né? Inclusive diante dos ataques que a gente vem acompanhando das redes sociais de deputadas ameaçadas de morte, e assim, não deputados, mas deputadas, independente da base partidária. Então, para mim, hoje, a maior dificuldade dentro da política está em resistir nela diariamente. Na trajetória da senhora, a senhora foi a única mulher? Tinha mais mulheres? Sempre tem mais mulheres, mas é o que eu sempre digo, muitas ainda no tempo de hoje se permite ser usada pela cota, né? Apenas para ser um degrau para outros subirem. E as que de fato concorrem ainda é minoria. Mas a gente teve num pleito retrasado, no mandato passado, na Câmara Municipal, de 11 vereadores, 4 eram mulheres. E nesse pleito a gente teve uma queda significativa, que foram dessas 4, ficaram apenas 2. Eu e mais outra colega. Certo. Obrigada por responder minha pergunta, por reservar esse tempo e parabéns pela trajetória. Boa noite, senhora Alana. Tudo bem? Boa. Me chamo Fernanda. A minha pergunta é: existe algo que a senhora não fez e gostaria de fazer na política? Inúmeras. A gente vai passando, eu digo que não há tempo, né, dentro da política para a gente concretizar todos, até porque nem tudo depende diretamente apenas de um mandato. Mas eu digo que se eu tivesse a possibilidade hoje, porque nas funções de um vereador, né, a gente propõe, a gente indica, a gente desenvolve projetos. Em alguns casos, na maioria deles, esses projetos não podem ser oriundos de custos para o Poder Executivo, né? Porque foge aquilo que nos compete. No entanto, enquanto município, eu queria muito poder que a Casa Legislativa tivesse o mínimo de emenda parlamentar, como em alguns casos aqui eu cito Alagoinhas, por exemplo, né, que é uma Câmara maior. Lá os vereadores têm emendas parlamentares
que eles podem destinar para determinados fins. Esporte, cultura, educação. Então, acho que desta forma a gente conseguiria contribuir melhor, porque a gente desenvolve o projeto, ele passa pela análise da Câmara, das comissões, é aprovado na sua maioria, se tiver base, né, legal para isso, mas para que a gente veja esse nosso projeto sendo executado pelo Poder Executivo, é bem mais difícil. A maioria dos projetos que são executados são por base enviados pelo próprio Poder, entende? Então, eu ainda me sinto restrita dentro da função, que é ampla, de legislar. Por isso que um dia eu espero ocupar espaço maior, quem sabe a prefeitura da cidade, outros espaços a nível de estado, para que, de fato, eu possa colocar em exercício mesmo aquilo tudo que eu penso. Né? Não que a gente não consiga êxito, avançamos muito diante, porque eu procuro sempre dialogar, né, com os gestores municipais, eu tenho uma boa relação e a gente costuma, mas nem tudo que é proposto é aplicado imediatamente. Então, nem tudo aquilo que é prioridade para mim, vista por mim, é prioridade para o outro. Então, tenho muito ainda, viu, Fernanda? Muitas coisas a concretizar e eu espero ocupar espaços em que eu possa, de fato, efetivar, não apenas propor. Obrigada por responder minha pergunta. Obrigada. Ilse, o microfone está desligado. Bem, senhora Alana, eu me chamo Ilse Michele, acabei não me apresentando no início, e eu gostaria de saber se a senhora acha que o STF está rasgando a Constituição brasileira, na sua visão, diante dos fatos, né? É até complexo para mim, né? Eu estou diante de alunos de direito. Responder algo para vocês é simples, né? Mas, assim, daquilo que eu busco compreender, estudar, me inteirar do que vem acontecendo a nível, porque nós temos que estar, né, atento enquanto político de uma cidade. Tudo que acontece, não só no Brasil, mas no mundo, porque isso tudo tem impacto com a nossa política. Eu não diria rasgar, né? É um termo, mas que o STF, ele tem uma fundamental importância para que a democracia, de fato, ela seja exercida, né? E um dos principais papéis dele é, de fato, aplicar essa lei. Mas se a gente for fazer uma retrospectiva, nós temos uma Constituição de 88, que ela é embasada na de 76, que tem por base e costumes, algumas não, ela foi, na verdade, influenciada pela Constituição Portuguesa, certo? Corrijam, viu? Aqui vocês nessa área são os meus alunos, são os meus professores. Então, eu acredito que não é rasgar, mas diante de toda essa influência que gerou em 88, as interpretações diante de cada caso concreto gera e tem gerado muitas polêmicas. Mas eu acredito que a gente tem muito jurista eficiente lá que pode, né, que tem feito um bom trabalho. No entanto, as variantes interpretações com base nesta lei é o que vem gerando muitas vezes desgaste pela influência que a Constituição tem e acerca dos momentos políticos que estamos vivendo desde o pleito eleitoral para presidente, o último, né, para agora. Então, não diria rasgar, mas são as diferentes interpretações que têm causado tantas situações adversas no nosso país e deixado, inclusive, o brasileiro, né, desacreditado da própria política. Verdade. E, assim, em nome de todo o grupo, eu gostaria de agradecer pela sua participação e elogiar, parabenizá-la por toda a sua trajetória, por representar, né, na Câmara Municipal e representar tão bem assim a política dentro da Câmara Municipal e deixar, né, para finalizar aqui nosso bate-papo, nossa entrevista, pedir para que a senhora deixe uma mensagem, né? Que mensagem você gostaria de deixar para nós, estudantes de direito, e para todo o povo que vota diante de tanta falta de confiança que existe na política, como a senhora mesma acabou de falar agora? Então, a gente percebe no último pleito
muitos jovens se envolvendo mais, mas com vontade de mudança. E eu ouvi de uma colega vereadora de um outro estado estes dias que ela dizia o seguinte: infelizmente, o nosso país ele é governado por herdeiros. E quando eu parei para pensar nisso e fiz uma análise nacional, estadual e municipal, de fato. Então, a gente tem que levar, né, estas mensagens para que os jovens, né, essa futura geração mais imbuída, inclusive, de vontade, são muito mais aguerridos, se envolvam mais na política. Eu, um dia, entrei no cenário político por não ter quem votar, por não acreditar no cenário que estava posto para mim. E estou no meu 3º mandato. Então, acredito que a juventude, né, e às vezes é um clichê falar, é o futuro da nação, tem que se envolver de fato nas questões políticas, porque senão a gente vai continuar sendo governado por herdeiros. E quem de fato sabe na veia, né? Quem pisa o chão da escola, quem sabe as dificuldades dos seus bairros, das comunidades, somos nós, pessoas comuns da sociedade. Pessoas comuns. Eu me vejo como uma pessoa comum, né? Que galgou um espaço, um diploma universitário com muita dificuldade da minha família. Eu acredito que vocês também estão nessa fase de conquistar sonhos a partir de dificuldades e de renúncias, e por isso que a gente tem que se predispor a nos envolver, porque o cenário político que está à disputa das nossas vidas e de toda a sociedade. Então, que os jovens não desistam, que eles se envolvam mais. Inclusive, aqui em Olindina, eu propus na última sessão da Câmara dois projetos, que Câmara Mirim e Câmara da Juventude. Esse projeto tem como objetivo atrair esses jovens e crianças para o cenário da Câmara mesmo. Vou desenvolver projeto com eles dentro da escola e vamos formular uma mini Câmara com a quantidade de vereadores que temos hoje na representação, para que eles possam se sentir parte do processo e que na próxima eleição eu possa ver esses jovens se envolvendo diretamente e não sendo apenas mero espectador ou apoiador ou escada para muitos e muitas subirem, entendem? Então a gente tem que parar e pensar nisso. Por que estamos na situação que estamos vivendo? Porque continuamos sendo governados por herdeiros. Isso me tocou muito, essa frase dela, e eu quero deixar para vocês. E como desconstruir isso participando diretamente da política. Se não no pleito eleitoral, apoiando pessoas que, de fato, comunguem dos mesmos pensamentos que nós. Excelente fala e excelente projeto, porque realmente acredito que quando se começa, né, desde o início das séries, as séries iniciais, de quando criança, adolescente, a vivenciar a vida política, a participar, já começa a criar, né, em cada um de nós, desde pequeno, essa vontade, essa sede de contribuir, de participar, de se envolver muito mais na política. Então, o projeto é excelente, está de parabéns, parabenizo mais uma vez a sua trajetória, senhora Alana, e também agradecemos mais uma vez pelo convite, em aceitar nosso convite, tá? Desejo sucesso e que você venha alcançar cada vez mais novos projetos e venha ser bem-sucedidos, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, viu, gente? Estarei aqui à disposição. Vocês já têm meu contato, então, para o que precisarem, estiver ao meu alcance, estou à disposição para contribuir. Né? Para mim, foi uma honra participar com vocês desse projeto. Vamos realizar a entrevista agora com o senhor Dr. Ângelo Magalhães. Olá, Ilse. Olá, professores, mestres. Satisfação muito grande estar aqui participando dessa disciplina. Eu sou Ângelo Magalhães, estou como diretor de iluminação pública da cidade de Salvador, órgão vinculado à Secretaria de Ordem Pública, a CEMOP, e estou no cargo desde o dia 16 de janeiro de 2023. Uma tarefa muito difícil para a gente manter uma cidade tão complexa, tão grande como Salvador, acesa. A gente mexe realmente com uma pasta tão vital para as pessoas, para a cidade,
que é a iluminação pública. Então, o nosso maior desafio hoje, sem dúvida nenhuma, são as próprias ruas, esse déficit social que nós vivemos hoje no país, aumento demais os furtos, os roubos, o vandalismo na nossa rede de iluminação. Isso causa assim, transtornos terríveis e a gente está diuturnamente com várias equipes na rua para manter a nossa missão, que é sempre deixar Salvador acesa, trazer mais segurança, trazer muito mais condição das pessoas irem e vir. Estamos aqui agora no Largo da Lapinha, onde amanhã teremos o 2 de julho. Então, estou aqui acompanhando as nossas equipes, fazendo a manutenção. Então, esse é o trabalho nosso, de estar acompanhando o dia a dia dessas equipes, que mantém realmente a cidade acesa, para trazer realmente mais segurança e conforto para o ir e vir dos soteropolitanos na nossa cidade. Tá bem, muito obrigada, senhor Ângelo. Eu queria só saber, assim, em relação às metas, se esse ano as metas realizadas para o ano de 2025 da atual gestão estão em andamento, como é que se encontra atualmente? Olha, Salvador, vale aqui destacar que Salvador é a primeira cidade do Brasil a se tornar 100% LED com recursos próprios. Isso foi um dever de casa que nós iniciamos há 12 anos atrás, na gestão passada. Viemos aqui hoje, temos muito orgulho desse título hoje. Nós somos também primeiro lugar em gestão pública pela Firjan. Somos Capag-A, que é a capacidade de endividamento da cidade, que a gente tem condição de contrair grandes empréstimos externos. Então estamos com as nossas metas, graças a Deus, todas em dia. Já na iluminação pública, como eu disse, conseguimos também modernizar todas as praças esportivas, todas as praças que as pessoas frequentam na nossa cidade com tecnologia em LED também. O que é isso? Melhora também a eficiência, melhora também o gasto de energia com os valores que a gente paga à concessionária de energia. Então, a gente tem que bater no peito e dizer que a gente tem hoje muito orgulho da nossa cidade, principalmente da diretoria de iluminação pública. Que ótimo, senhor Ângelo. Eu quero agradecer essa disponibilidade do senhor atender a nossa proposta da entrevista e assim agradecemos e queremos parabenizá-lo pelo excelente trabalho e desenvolvimento dentro da gestão municipal. Conte comigo, conte com toda a nossa diretoria, com toda a CEMOP, com a Prefeitura de Salvador. Estamos aqui sempre para fazer de Salvador a cidade mais iluminada de todo o Brasil.